Tarjeta de visita. El mundo es esto que miro. La mesa que reúne sobre ella cosas banales como el mantel y los vasos, el lomo lechoso de los cerros al amanecer, una silla que recibe la luz oblicua de la tarde, la alcachofa que yace deshojada en el plato. La vida es esto que muere, una mano alzándose que ya es polvo y raíces, la palabra que se venga del desamor y la derrota, el olor de un jabón frotado a los 10 años, esa tierra herida que contiene huesos y náufragos. El cielo y su infierno, odio y amor, la dicha y la desdicha, el color de la luz, son el desencuentro de todas esas cosas que dicta mi oscuro e incierto coração. Oi, aqui é a Jéssica e hoje eu não vou ficar falando em espanhol aqui, mas sim vou falar de poesia feita em língua espanhola porque é de uma colombiana maravilhosa que vocês precisam conhecer. Estou falando da Maria Mercedes Carranza, essa escritora que por lá é muito conhecida, mas que aqui ainda precisa chegar aos nossos leitores. Então, vem comigo que hoje tem muita poesia. Bom, gente, eu ganhei esse livro de presente da minha querida amiga Nath, do canal Redemunhando. Então, Nath, de novo, muito obrigada. Tu acertou em cheio, eu amei essa leitura e posso dizer para vocês que é um dos melhores livros de poesia que eu já li nos últimos tempos, talvez, porque é bem do estilo que eu gosto. Não é todo livro de poesia que me encanta, né? E esse aqui conseguiu fazer isso nos mais variados temas que ele trata. É um livro que me fez pensar sobre intimidade, né? Ele é bastante íntimo nesse sentido, porque a Maria Mercedes está aqui escancarada, né? Ela escreve muito sobre as suas experiências, isso é muito delicado, mas ao mesmo tempo eu consegui me reconhecer em várias dessas poesias e eu vou falar já sobre tudo o que mais me chamou a atenção nessa leitura. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Acho que essa é a primeira vez que eu trago um livro de poesia em espanhol aqui para vocês, pelo menos fazendo um vídeo oficial para ele. E eu tô fazendo isso não à toa, gente, porque é um livro que eu achei realmente muito bom. O título dele é Poesia Reunida e 19 poemas em seu nome. Eu acho que não tem tradução aqui no Brasil, pelo menos eu não encontrei na internet, então vou ficar devendo para vocês sobre isso, mas eu gostaria muito que alguma editora publicasse ela por aqui, porque são poemas lindos, lindos mesmo, assim, e variam muito nesses temas. Dos livros da Mercedes que tem aqui dentro, a gente tem os títulos Vainas e Outros Poemas, que é de 68 e 72, Tengo Miedo, de 76 e 82, Hola Soledad, de 85, 18 de agosto de 1989, e aí é muito específico esse, Maneiras del Desamor, El Canto de las Moscas e Los Placeres Verdadeiros, que é um livro que foi publicado póstumamente. Mas também tem poemas de outros autores sobre ela, né? 19 autores especificamente, eu não vou ficar lendo aqui todos eles, tá muito claro para vocês enxergarem, mas tá aqui, né? Depois dá para vocês pausarem o vídeo e ler esses nomezinhos. E assim, gente, não é todo o volume de poesia que é assim incrível, que fez sentido para mim, mas a grande parte sim, isso é muito raro de acontecer, porque geralmente eu gosto de um poema só, ou sei lá, 2, 3, mas aqui a gente tem diferentes volumes e em todos eles eu encontrei coisas que eu gostei demais. Claro que eu tenho os meus volumes preferidos, né? Eu acho que é o Tengo Miedo e o Hola Soledad, para mim, tem os melhores poemas, porque aí entram poemas com os quais eu consigo dialogar de alguma forma, assim, né? E enfim, que eu entendo melhor um pouquinho, que eu sinto um pouco melhor. Acho que poesia não tem a ver com compreensão, necessariamente, mas com o efeito que ela faz na gente, esse sentir que ela faz ou não faz, né? Então, nesse caso, vários deles tiveram muito sentido para mim. E aí, para não ficar falando à toa, assim, eu gostaria de ler alguns poemas. Eu vou tentar deixar aqui embaixo também, no box da descrição do vídeo, eles por extenso, para vocês poderem acompanhar, porque eu sei que tá em espanhol e que às vezes alguém não entende alguma coisa, mas é tão bonito, né? Eu acho que a gente precisa se permitir escutar e sentir essa poesia realmente. Bom, os que eu mais gostei são vários, destaquei muita coisa,
Mas eu vou dar uma ideia para vocês. Esse primeiro que eu vou ler, ele fala, para mim pelo menos, dessa não necessidade de compreensão total. A gente sente as coisas, mesmo que a gente não entenda totalmente o que ela está dizendo. Os não ditos são muito importantes, né? E aí, então, o poema se chama assim, Se lo voy a decir, que é tipo, eu vou dizer isso para ti. Es necesario decirlo, porque si no, ¿para qué esta palabra? Que las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, lo sabe todo el mundo. Pasa igual con el día, que se muere por la tarde, y también se mueren los cangrejos y hasta las estrellas de la Vía Láctea. Cada rato hay nuevas maneras para decir las mismas cosas. Pero lo que yo tengo que decir, nadie lo sabe. Es obvio como una ola, bello como una araña, es posible como el verde, y largo como el crochet. Já compreendeu? Não sei do que ela tá falando. O que você acha que ela tá falando? Eu acho que ela tá falando de amor. Bom, na parte do Tengo Miedo foi onde eu mais destaquei os poemas. Tem um lindíssimo sobre amor. Eu vou ter que ler, tá? Me desculpe. Isso aqui vai ser o quê? Um sarau, praticamente. Porque eu vou ficar aqui lendo poesia. Mas, sério, entrem comigo nessa viagem. Entrem. O poema de amor que eu vou ler agora diz assim: A través de una luz irreal, la cortina azul de la habitación, cerrada a media tarde, se acerca a la cama. En estos instantes su cuerpo es inmenso, solo el cuerpo existe. Puedo repetir las palabras entredichas, la piel que se derrite, el sudor. Pero en realidad sucede que mi cuerpo está bajo su cuerpo. Fantasías inconfesables, manos sabias, miradas inequívocas, ambos tratando de sobrevivir cada uno gracias al otro. Caemos y caemos como Alicia, en un precipicio sin tocar fondo, y como Alicia nos detenemos de repente, ese tenso, inmóvil instante. El espejo se rompe cuando oigo su voz que me dice: «Qué bien lo hemos pasado, mi amor». Pienso entonces que debo ocuparme ya de encender las luces de la casa. Né? Enfim, diz muito sozinho. Tem outros poemas de amor, eu destaquei quase todos, então não vou ficar aqui lendo todos eles para vocês, mas são realmente os que eu mais gosto. Tem vários poemas sobre solidão, sobre medo de estar sozinha. Ela passou por um período bem difícil, ela perdeu o companheiro dela e ela sofreu muito com isso. E então, basicamente, ela vai falar sobre essas questões, né, de solidão, de perder um grande amor, de sentir medo da vida, medo do que o futuro reserva pra gente, da solidão que as pessoas têm, da solidão das mulheres que têm os filhos crescidos já. E bom, tem um, por exemplo, que é sobre encontros com o inimigo, que é esse inimigo invisível, silencioso. A gente pode ver também isso, acho que metaforicamente, como talvez um indício de depressão da autora. Tem alguns dados sobre ela, que no final do livro ela se suicidou, né? Então é um tema bem pesado, assim, e se percebe essa tristeza, esse vazio que lentamente vão se refletindo na poesia. Mais pro final do livro ela tá muito mais melancólica. Mas enfim, esse aqui, Encuentros con el Inimigo, me parece uma boa mostra para vocês. Ocurre ya bien entrada la noche. De repente, los motivos del día quedan en suspenso. Una música que en otras horas le hubiera traído nostalgias impacientes, la oye ahora como palabras y palabras. Llama por teléfono a alguien y alguien no está. O sí, pero es igual. Piensa en el que ama y ve con claridad que ese amor es la violeta del sueño que no existe. Los rostros perdidos vienen uno a uno a su memoria. Indiferente los mira y los deja pasar de largo. Entonces ocurre el miedo, porque sí, y ya nada queda sino el abandono. A la mañana siguiente, irresponsable y cotidiana, amará de nuevo y sin pudor a todos los fantasmas de la noche pasada. E, por fim, para vocês não acharem que tem só temas pesados, né, nesses poemas, não necessariamente. Ela consegue também trazer alguns que são muito bem humorados. Tem, por exemplo, que se chama El Oficio de Vestir-se, em que vai se falando sobre o quanto a gente vai colocando na gente, a partir do momento que a gente acorda, né? A gente vai se vestindo de alguma forma, de algumas coisas,
para poder sair na rua e existir, né? Diz assim: de repente, cuando despierto en la mañana, me acuerdo de mí. Con sigilo, abro los ojos y procedo a vestirme. Lo primero es colocarme mi gesto de persona decente. Enseguida me pongo las buenas costumbres, el amor filial, el decoro, la moral, la fidelidad conyugal. Para el final dejo los recuerdos. Lavo con primor mi cara de buena ciudadana, visto mi tan deteriorada esperanza, me meto entre la boca las palabras, cepillo la bondad y me la pongo de sombrero en los ojos esa mirada tan amable. Entre el armario selecciono las ideas que hoy me apetece lucir y sin perder más tiempo me las meto en la cabeza. Finalmente me calzo los zapatos y echo a andar. Entre paso y paso tarareo esta canción que le canto a mi hija. Si a tu ventana chega el siglo XX, trátalo com carinho, que és minha persona. Enfim, gente, esses poemas vão falar também sobre essa relação mãe e filha, sobre a casa, sobre esse cotidiano que a gente às vezes ignora porque é muito comum, né? Mas que aqui ganham muita atenção. Fala sobre esses medos mais profundos que a gente tem e que aparecem à noite, e falam sobre amor, sobre desamor, sobre desilusão, sobre frustração, sobre desejo, e essas partes são lindíssimas, a meu ver, pelo menos. E eu vou ler para vocês uma última poesia, um poema que diz assim: Envío. Antes de que veamos que el hermoso camino es solo una farsa inútil, un pozo de aguas misteriosas, de donde hemos sacado aquello que no existe, antes de que la cercanía del tedio o la ruina de la sonrisa ocurran, antes de que la frivolidad regrese a acostarse en mi cama, antes de que el deseo se corrompa, o las palabras o las risas, déjame pedirte que el dulce engaño de ser tú y yo, dure el vasto tiempo de este instante. Mais do que isso, acho que não preciso falar, vou só mostrar para vocês algumas imagens. Essa aqui é a autora, ainda jovenzita, ela nasceu em 1900 e pouco, 50 e poucos, me parece. E essa edição traz várias fotografias da família, dela com a filha, com o marido, com os pais, com amigos. Achei bem legal de conhecer, não tinha ideia dessa autora, não sabia o que ela tinha feito, mas aparentemente, pelo que diz aqui, ela é muito importante para a Colômbia e fez várias ações sociais, políticas, né, e lutou pelo seu país dessa forma tão bonita que é a forma de luta da arte, né, fazendo seus poemas, fazendo algumas mediações entre as pessoas. E no final, como eu disse para vocês, tem vários poemas que são em homenagem a ela, porque, enfim, né, ela se matou assim de uma forma que, como sempre, é inesperada, né, e os amigos ficaram muito tristes com a partida dela e ao mesmo tempo tentaram homenagear a sua obra fazendo poesias belíssimas, mas o que eu mais gosto é um último texto que tem aqui, que é Visita a la Poesia de Maria Mercedes, e aí essa pessoa que escreve isso, que eu acho que é Guillermo Linero, colombiano também, ele resume a poesia dela de uma forma lindíssima, assim, ele consegue fazer como passando livro a livro tudo que está nessas poesias. Achei ótimo ler, porque foi como uma afirmação daquilo que eu tinha sentido durante a leitura, né? Que foi uma leitura tão boa de se fazer. Enfim, gente, são poemas, como eu disse para vocês, bastante íntimos e a gente fica em alguns momentos constrangido por estar lendo aquilo, mas ao mesmo tempo a gente entende o que ela está falando e a gente sente junto também, né? Porque, afinal, em algum momento da vida a gente passa por essas situações e se depara com esses sentimentos, né? Não tem como ser diferente, porque o que está aqui é basicamente o sentir do ser humano, né? Isso é muito potente. Fica aqui a minha recomendação de leitura, talvez vocês encontrem alguma coisa na internet, até alguma compra internacional. Se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo no box da descrição. E fica também meu apelo a alguma editora que publique latino-americanos, que traga Mercedes pra gente em português, que vai ser também uma alegria imensa ver ela circulando por outros leitores. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa indicação de leitura, espero que tenham gostado dessas leituras de poemas também. Se gostarem, me digam, porque aí eu faço mais vídeos nesse formato. Muito obrigada pela companhia até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.